Pode se assentar onde você está, se você puder. Quem quiser sentar no chão aqui pode. Ali não tem problema. Primeiramente eu queria agradecer o grande privilégio de estar com vocês. Vocês abrirem a sua casa para nos receber. Para mim é uma grande alegria e um grande privilégio. Meu desejo era sentar e ouvir aquilo que Deus tem falado com vocês. Sei que tem muitos homens e muitas mulheres de Deus que carregam uma porção maravilhosa. E é uma honra para mim estar aqui. Como eu sou grato a Jesus. Nunca me recebo aqui e deixo nunca me esquecerei o dia em que o Senhor me chamou e sem hesitar eu disse sim. Eis-me aqui. Sabe, eu queria gastar alguns minutos falando sobre nós amamos. Estenda suas mãos, ore pela minha vida, para que Deus me dê graça para compartilhar aquilo que eu creio ser relevante, aquilo que Ele crê ser relevante para essa hora. Ora para mim, ora, libera algo de Deus para mim. Jesus, 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 Jesus. Eu quero fazer uma certa retrospectiva para chegar onde eu acho que seria importante. Quando a gente fala sobre o ministério profético, é importante que você entenda algumas coisas sobre o ministério profético. A primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia, não está conectado com a palavra profética. A primeira vez que o ministério profético é citado na Bíblia é por Deus. Deus vira para aquele rei que estava de olho na esposa de Abraão, e ele descobre que ele estava em pecado, e Deus vira para ele e fala: pede o meu filho Abraão para orar por você, porque ele é profeta. A primeira característica do ministério profético é a oração, é o gemido, é a intercessão, é entender o coração de Deus, é intervir. Sabe, um dos grandes erros que eu acho é que as pessoas acham que o profeta é aquele cara que não é submisso a ninguém. Pelo contrário, o ministério profético precisa andar junto com outros para entender, para discernir. Ele precisa aprender a estar submisso a outras pessoas. E essa manhã eu quero liberar algo do que eu creio está no coração de Deus a nível de profético para essa hora e para esse tempo no Brasil. Um dos desejos do ministério profético é sempre entender, diga entender.
Se você estuda o livro de Daniel, você vai perceber que Daniel, he struggles, ele luta com a revelação e com o entendimento da revelação. Ele gasta mais tempo gemendo para entender do que realmente para ter uma visão. Se você for para o livro de Daniel, você vai perceber que a visão gerou dor em Daniel. Tem uma parte no livro de Daniel que Daniel diz assim: Senhor, por causa da visão, as minhas forças acabaram. Eu perdi o ânimo e eu não aguento fazer mais nada. Por causa da visão, a Bíblia diz que que uma hora Daniel estava num lugar quando ele teve uma visão de Deus. Ele disse: só eu vi, todo mundo que estava perto de mim ficou com medo e abandonou. Quando você quer abraçar uma liberação profética, você precisa estar preparado para as pessoas te chamarem de doido, para as pessoas ficarem com medo de andar perto de você, porque você começa a pregar coisas e você começa a viver coisas que ofende muitas vezes os religiosos, que ofende muitas vezes os que querem controlar, aqueles que querem dominar e serem dono da noiva do cordeiro. Quando você se move no profético, sabe, existem algumas coisas sobre o ministério profético que realmente queimam em mim. Uma das coisas do ministério profético é que o ministério profético, ele clama pela emoção do coração de Deus. Você conhece o ministério profético quando ele vive atrás de descobrir o que está no coração de Deus. Uma das características de um profeta, tanto no Velho como no Novo Testamento, é que ele está sempre querendo saber: Deus, o que o Senhor está sentindo? Deus, o que o Senhor está pensando? Deus, o que está queimando no seu coração? Deus, o que o Senhor está sentindo? Quando você fala sobre liberação profética, você precisa entender que você vai liberar uma geração de homens que não estão mais preocupados com o que o homem está sentindo, mas com o que os filhos do homem, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis está sentindo. Quando o manto profético vem sobre uma igreja, sobre um povo, a primeira coisa que manifesta é o desejo para que o coração de Deus seja revelado. É o travail. Eles entram em dor, eles entram em gemidos para discernir o coração de Deus, para entender o que está no coração do Senhor. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, o Senhor nos deu uma palavra que foi muito dura, que a gente liberou sobre a nação. O Senhor nos levou no texto sobre Abigail. Quem conhece Abigail, aquela esposa de quem que era a esposa? Nabal. A Bíblia diz que Abigail era formosa, mas o seu esposo era ímpio. A tradução no inglês é wicked, era perverso. A Bíblia diz que Abigail era sensata e formosa, mas ela se casou com a impiedade. E o que aconteceu? Havia um rei segundo o coração de Deus. Meu Deus, eu preciso de... Havia um rei segundo o coração de Deus. O nome dele era Davi. E Davi estava no campo. Nabal não sabia, mas a razão pela qual Nabal era próspero é porque Davi existia. Diga: a razão pela qual Nabal era próspero é porque Davi existia. Davi estava no campo protegendo Nabal sem ele saber. Aí um dia esse rei, segundo o coração de Deus, se aproximou de Nabal e mandou mensageiros e disse: Nabal, me dê alguns pães e alguma comida para a gente comer. A Bíblia diz que Nabal estava bêbado, se embriagando, comendo e bebendo. Ele virou para aqueles jovens e disse: quem que é esse homem? Quem que é esse rei? Eu não conheço ele, não sei quem que ele é, não tenho nada a ver com ele. A Bíblia diz que aqueles homens foram embora e o juízo estava determinado. Diga: o juízo estava determinado. O que Meu Deus, é a tua palavra, Senhor.
tua palavra, Senhor. Aqueles homens voltaram para Davi, e Davi falou: eu vou matar todo mundo na casa de Nabal. Mas a Bíblia diz que havia um jovem. Diga, um jovem. Diga, a gente só precisa de uma pessoa. Diga, o Brasil só precisa de um pequeno grupo. A Bíblia diz que um jovem estava ali, e ele correu, e ele sacudiu Abigail, e ele disse: Abigail, sabe quem que estava na sua casa? Os mensageiros do rei segundo o coração de Deus, Davi. E ele pediu ajuda de Nabal, mas Nabal vomitou nele, expulsou ele para fora. E aquele jovem virou para Abigail e disse: Abigail, eu conheço Nabal e eu conheço Davi. Davi nos protegeu quando a gente estava no campo. Sabe por que a gente está próspero? Por causa de Davi. Vira para o seu irmão: sabe por que o Brasil prosperou? Sacode o seu irmão, diga: sabe por que o Brasil prosperou? Por causa do rei segundo o coração de Deus, Jesus. Come on, come on. Aquele jovem tinha mais revelação do que Nabal. Aquela segunda geração entendeu e percebeu mais do que a primeira geração. Ele sentiu o cheiro do juízo e o cheiro. Ele falou: mas eu sei que Davi é bom, mas Davi é justo. Ele vai trazer juízo sobre nós e nós vamos morrer. A Bíblia diz que Abigail se desesperou. Abigail se levantou e ela começou a fazer alguma coisa. Vamos lá resumir para mim. Essa é a introdução de algo que eu queria falar com vocês. Eu nem vou abrir aqui, senão eu vou ficar uma hora aqui com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, o Senhor falou comigo: Judson, esse é o problema do Brasil. Falei: o que é, Senhor? Falei: Judson, a minha igreja é formosa e sensata, mas ela se aliançou com Nabote, que significa impiedade e pecado. A primeira coisa que começou a desmoronar tudo: a igreja é formosa e sensata, mas ela tem permitido o pecado entrar dentro dela. Nunca se, meu Deus, para que eu vou falar essas coisas? Nunca, sabe, é tão comum hoje ministros de louvor estão na plataforma, daí a pouco saem para fora e deitam com as suas namoradas. É tão comum hoje, o cara está casado, amanhã ele já está casado com outra, e ele continua no ministério. Queridos, tem algo errado. Nós nos casamos com a impiedade, nós nos casamos com a injustiça, e o Senhor está dizendo: se vocês não se alinharem com o meu coração, eu vou sacudir essa nação. Quantos estão me entendendo? Talvez vocês nunca mais queiram que eu venha na sua cidade, mas eu amo vocês o suficiente para dizer para vocês a verdade. E a Bíblia diz que Deus levantou. A Bíblia diz que esse jovem chamado, a Bíblia não fala o nome desse jovem. Ele veio para Abigail e falou: Abigail, você precisa se levantar e fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Abigail se levantou, e ela correu, ela se apressou, ela juntou tudo que ela tinha. Ela não foi brigar. O Senhor falou comigo: Judson, o problema hoje é que uma parte da igreja abraçou a iniquidade, mas uma parte da igreja continua como Abigail, que queima pelo meu coração e que queima pela minha obra. Uma parte da igreja vive em impiedade, mas uma parte da igreja, sabe, Nabal estava dormindo. Sabe o que Abigail fez? Nada, não acordou ele. O Senhor falou comigo: Judson, para de preocupar com aqueles que estão abraçando a iniquidade e começa a acordar Abigail. Sabe por que eu estou aqui? Para acordar Abigail. Eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para falar: como você é pecador. Eu estou aqui procurando aquele jovem que vai clamar no meio do Brasil e vai fazer uma revolução de avivamento no meio da nação brasileira. Eu estou aqui procurando aquela igreja que se parece com Abigail, que está no meio disso tudo, mas que queima pela santidade e pelo coração de Deus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Abigail então fez uma coisa, meu Deus, Abigail fez uma coisa fenomenal. Abigail pegou os jovens. Vem cá, uns 10 meninos aí da dança. Corre rápido. Vira
vira para lá. Abigail virou para esses jovens e falou: faz o seguinte, vocês vão na frente, vem aqui perto de mim. E olha para lá. Abigail falou: vocês corram na frente, vocês vão para frente, e eu vou ficar aqui atrás de vocês. O Senhor começou a me falar: Judson, é a hora de vocês levantarem e liberarem uma nova geração de ministros no Brasil. É hora dos jovens serem liberados para um novo tempo. É hora dos jovens correrem para frente. É hora dessa geração começar a caminhar. E sabe o que a Abigail falou? Vocês não vão sozinhos, eu vou estar perto de vocês. Em outras palavras, eu quero desafiar a vocês liberarem uma geração de novos líderes nos próximos anos, para mudar a história da nação brasileira. Está na hora da igreja pegar uma geração nova de líderes e treinar e dizer: vai na frente, que a gente vai atrás de vocês, incendiando, segurando, edificando, mentoreando, discipulando. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Ela encheu os jumentos de provisão. Ela correu para os pés de Davi. E quando ela viu Davi, a Bíblia diz que ela se lançou aos pés de Davi e começou a dizer: eu pequei. Ela não falou: meu marido pecou. Ela disse: eu pequei. Queridos, essa é a atitude da igreja no Brasil hoje. Não está na hora da gente apontar para lá, nem para lá. Está na hora da gente apontar para cá. Dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Oh, meu Deus. Ela começou a suplicar a Davi. Davi falou: ainda bem que você veio, Abigail, porque hoje eu ia matar todo mundo na sua casa. Deus dizer para vocês: sabe por que Deus não vai destruir a nação brasileira? Por causa de você. Por causa de vocês, jovens, que vão dizer não ao pecado, e que nós vamos incendiar vocês. Sabe por que Deus, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sorte do Brasil? Porque Abigail não morreu, ela está viva dentro do Brasil. Vocês me aguentam mais alguns minutos? Sim, sim. O ano passado eu estava no aeroporto indo para Goiânia, para uma conferência profética. E quando eu sentei no aeroporto, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre João capítulo 5. Meu Deus, eu vou tentar chegar onde eu quero falar hoje de manhã. Vamos lá. João capítulo 5. A Bíblia diz que Jesus chegou num lugar chamado Betesda. E a Bíblia diz que em Betesda, a Bíblia diz que em Betesda havia uma festa. E em Betesda havia um poço. E havia 5 alpendres. Diga: 5 alpendres. E a Bíblia diz que entre aqueles 5 alpendres havia um poço de água, que de tempo em tempo vinha um anjo e sacudia as águas. De tempo em tempo vinha um anjo e agitava as águas. E quando esse anjo agitava as águas, criava-se uma atmosfera de milagre e de sobrenatural. Criava uma atmosfera de milagre e de coisas sobrenaturais. O primeiro que entrava dentro da água, se ele fosse enfermo, se ele fosse paralítico, se ele fosse cego, se ele estivesse morrendo, ele era curado. E a Bíblia diz que Jesus chegou naquele poço. E a Bíblia diz que havia uma grande multidão de enfermos deitados naquele poço. E lá estava Jesus olhando. E eles estavam esperando alguém agitar as águas. O Senhor virou para mim e disse: Judson, fala para a igreja brasileira que eu vou agitar as águas. A palavra no original para agitar é I'm gonna trouble the waters. Eu vou causar problema nas águas.
Oh, deixa eu dizer uma coisa: quando as águas são agitadas, não é o fim, é uma oportunidade. Sabe o que o Senhor falou comigo? Eu estou para agitar as águas no Brasil. Isso foi em junho do ano passado. Ele disse: eu vou agitar as águas do Brasil. Mas Judson, quando eu agitar as águas do Brasil, o primeiro que entrar, ele vai ser sobrenaturalmente lançado em outro nível que ele jamais experimentou. Come on, come on. Mas vai causar problema nas águas. I'm gonna trouble the waters. E lá existia um homem que já havia muitos anos, 38 anos, se eu não estou enganado. Ele estava deitado ali. E aquele homem tinha um problema. Ele disse, Jesus virou para ele e disse: qual que é o seu problema? Ele falou: eu tenho um problema. Eu preciso, toda vez que a água é agitada, eu não sei quando que a água é agitada, e quando ela é agitada, eu não encontro um homem para me jogar lá dentro. Ele tinha dois problemas. Ele não tinha discernimento da hora que o anjo ia vir sacudir a água, e ele precisava de um homem. O que ele não sabia é que diante dele estavam os dois. Estava o anjo de Deus, estava o 100% homem, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Filho de Deus, o Messias. O que ele não sabia, interessante que Betesda significa casa de bondade. O Senhor falou comigo: Júlio, a minha igreja é a casa de bondade. Fala com a minha igreja que eu vou agitar as águas, e aqueles que entrarem dentro da água, eles vão ser transformados. Queridos, Deus está agitando as águas do Brasil. Deus está agitando as águas do Brasil. É uma atmosfera fenomenal para crescimento daquilo que Deus tem te dado para crescer. É uma atmosfera fenomenal para correr com Ele e receber aquilo que Ele tem para essa hora. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Você precisa entender. A gente, às vezes eu fico frustrado, porque a gente prega no Brasil, e a gente avisou, e a gente falou, e nós falamos: Deus, faz alguma coisa, muda tudo. De repente a gente vê as coisas acontecendo, a gente fala: meu Deus, eu vou. Algumas pessoas falaram comigo: Judson, muda do Brasil. Mas sabe de uma coisa? Coisas maravilhosas vão acontecer nesses próximos dias com a igreja. Levanta as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu quero ser liberado no rio profético do teu coração. Eu quero ser liberado no rio profético do seu coração. Quero entender o teu coração essa manhã. Quero entender aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida essa manhã, Senhor. Aleluia. Algumas semanas atrás, numa desses dias que você está assim: ah, Deus, chega, é o fim. Batiza-me. Há uma graça de Deus muito forte essa manhã nesse lugar. Não sei o que o Senhor está querendo fazer com você. Meu Deus.
Toque em quem o Senhor quiser tocar, Jesus. Minha pregação não é importante. Se o Senhor quiser atrapalhar minha pregação, atrapalha, Senhor. Sacode as águas dessa manhã nesse lugar, Senhor. E cria uma atmosfera de milagre nesse lugar, Senhor. Isso. Sacode as águas deste lugar essa manhã. Alguns de vocês, o seu ministério, você não sabe, os últimos meses estão sendo sacudidos. É porque Deus está criando uma atmosfera de milagres na sua cidade onde você está. É porque Deus está criando uma atmosfera de sobrenatural onde você está. Deus está sacudindo as águas para preparar você para o próximo tempo, para a próxima hora, para a próxima etapa, para aquilo que Ele vai fazer. Eia! Ticandalabá, satalabá, xuriambalabá. Shikandalama shatalaba kandala shuriandalaba. Shikandalama satalama kekoroshandalama sha. Ah, Jesus, me ajuda, Senhor. Ei, calabasha. O Senhor está me dizendo que essa manhã Ele está virando a página do ministério de alguns de vocês. O Senhor está dizendo: filho, filha, é uma nova estação. Filho, filha, para de olhar para o lado, olhar para o outro lado. Deixa eu te ensinar o que eu quero fazer em você. Deixa eu te ensinar o que eu quero te dar. Deixa eu te levar aonde você tem que estar. Deixa eu estabelecer a sua vida. Deixa eu estabelecer o rio que vai fluir através de você. Porque eu te chamei para essa hora. Eu te separei para essa hora. Você é meu, você é minha. Shatalama kandaraba shatalaba. Oh! Oh! Yeah! Akadusha darama kandarama suryatasha. Shekorra shuryamba nakoteshwa. Urianda la massa torianda kandala shuria makata. Sabe, quando tudo começou a desmoronar, a crise, Deus começou a mudar minha pregação. Todo mundo começou a falar: é o fim. O Senhor falou comigo: é o começo. Quando todo mundo estava falando, está tudo jóia, eu estava chorando. Eu falava: vocês não estão vendo? Agora o Senhor está dizendo: filho, deixa eu te mostrar o que eu vou fazer. Os meus olhos estão cheios de esperança. I'm filled with hope. Eu estou cheio de esperança. Que a igreja vai se arrepender. Que Deus vai se mover sobrenaturalmente. Deixa eu dizer para vocês. O Senhor começou a falar comigo: Júlio, eu vou te dar o segredo do sucesso. Falei: mas que segredo? Senhor, é o juízo. O Senhor esqueceu. O Brasil está sendo sacudido. O Senhor falou: não, filho, deixa eu te ensinar. Ele me levou para o livro de Crônicas. E ele me mostrou a história do rei chamado Uzias. A Bíblia diz que Uzias começou a reinar com 16 anos. O Senhor falou comigo: o primeiro segredo do sucesso nessa hora. Olha a história de Uzias. Eu falei: tá bom, Senhor, qual que é o segredo? O primeiro segredo é o nome dele. Eu falei: o que tem o nome dele? O nome dele significa Uzias, significa Jeová é a minha força. O primeiro segredo, filho, para a sua vitória nesses dias, nos últimos dias, é a sua identidade. É você saber quem é a sua força. É você saber quem é a sua esperança. É você saber que não é o Planalto Central, que não é a minha denominação, que não é os meus talentos, que não são os meus dons. O primeiro segredo para romper nesses dias é a revelação de que Jeová é a minha força. É a revelação de que Deus é a minha força e eu não serei. Hey!
of Jesus. The greatest secret para essa hora é a identidade da igreja. Quando a gente sabe quem nós somos. Você sabia que a razão pela... a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Você sabia? Sabe o que Satanás virou para Jesus e disse: se você é realmente quem você diz que é, quem você acha que é, então faz com que essas pedras se transformem em pão. Depois ele disse: se você é mesmo quem você diz que é, então pula e se lança até lá embaixo. Jesus virou para ele: eu sei quem eu sou, eu não preciso provar para você. A primeira coisa que o diabo tenta roubar da igreja e de você é a sua identidade, é quem você é em Deus, é quem você é. E sabe uma coisa, você tenta fazer no seu braço, o diabo fala: sai correndo, olha a crise, faz uma loucura, vende tudo, faz isso, faz aquilo outro. Você precisa saber quem você é. Sabe quem eu sou? O Jeová é a minha força, Deus é a minha força, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força. Come on! Acho que Deus ama vocês, que Ele não está deixando eu pregar minha pregação hoje de manhã. Diz que o Senhor é a minha força. Outro segredo do sucesso na vida de Uzias é que ele tinha paternidade. Ele não andava sozinho. A Bíblia diz que ele tinha um pai e ele andou nos caminhos do seu pai. Sabe qual era o nome do pai dele? Amazias. Sabe o que significava o nome do pai dele? O Senhor é a minha força, ou a minha força é o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse é o segredo. Outro segredo na vida de Uzias, você pode guardar no seu coração. A Bíblia diz que Uzias prosperou. Na verdade diz assim: Deus o fez prosperar todos os dias que ele andou debaixo do discipulado de Zacarias, homem que entendia as visões de Deus. Outro segredo, guarda essa palavra: mentoreamento. Não anda sozinho, não anda sozinho, não faz coisas sem pedir conselhos, não anda sozinho, não anda sozinho, não anda debaixo de submissão, não saia de debaixo de submissão. Mas sabe de uma coisa? O mentoreamento de Zacarias era diferente. O mentoreamento de Zacarias, a Bíblia diz que ele entendia o céu, ele entendia das coisas proféticas. Sabe de uma coisa? Está na hora da igreja entrar debaixo do mentoreamento profético. Está na hora da igreja entrar debaixo do manto profético de Deus. A palavra prosperar, ela significa, ele te pega e te lança para frente. O nosso entendimento de prosperidade é outro, mas o entendimento hebraico de prosperidade é: o Espírito de Deus vem sobre você e ele te lança no seu destino. Ele te lança aonde Deus quer que ele te lance. Outro segredo do sucesso de Uzias, a Bíblia diz que ele edificou torres no deserto, ele edificou torres em Jerusalém. Aonde ele passava, ele edificava torres. O Senhor falou comigo: Judson, está na hora de edificar torres. Eu falei: mas como assim, Senhor? Sabe o que é a torre? Abacuque fala: eu subirei na minha torre e esperarei para ver o que o Senhor vai fazer. A torre é o lugar dos visionários. A torre é o lugar onde os profetas sobem para enxergar aquilo que Deus vai fazer. Quando você está em Jerusalém, Jerusalém significa cidade de paz. Você sobe numa torre e você enxerga, está tudo em paz, mas o inimigo está planejando algo lá amanhã. Então hoje eu já vou vigiar, hoje eu já vou orar. Mas quando você está no deserto e está tudo areia, e o diabo vira para você e fala: acabou, seu casamento acabou, seu ministério acabou,
sua família está no fim, não tem mais jeito. Você constrói uma torre. E quando você constrói essa torre, você enxerga. Você fala, o deserto não é infinito. O deserto só vai até ali. Ele vai acabar. Sabe, aqueles que aprendem a construir torres, eles não são abalados facilmente. Aqueles que aprendem a construir torres, eles não são abalados facilmente. Nós estamos num momento onde a igreja precisa construir torres. Nós estamos de apóstolos, de profetas, nós estamos de pastores, nós estamos de uma igreja que enxergue aquilo que Deus está querendo fazer no Brasil. Nós estamos de uma igreja que saiba aquilo que Deus quer fazer nessa hora. Batiza-me com esperança. Algumas semanas atrás o Senhor virou para mim e disse: Judson, ele me levou para 1 Samuel, quando o profeta Samuel estava frustrado e decepcionado. E Deus vira para ele e fala: Samuel, para de ficar assim, de luto por causa de Saul. Enche o seu chifre com azeite e sai. O Espírito Santo virou para mim e disse: está na hora de liberar uma nova geração no Brasil. Está na hora de derramar azeite sobre um povo diferente nessa nação. Está na hora de derramar azeite fresco sobre a minha casa nessa hora. Está na hora de derramar unção fresca sobre um povo. Eu falei: Senhor, mas essas coisas erradas? O Senhor falou: deixa para lá. E começa a procurar Davi. Começa a encher com azeite precioso. Porque eu vou levantar uma unção fresca nessa hora. Eu quero dizer para vocês: não fica apavorado, as coisas vão desmoronar um pouquinho mais ainda. Mas eu quero dizer uma coisa: nessa hora nós vamos encontrar ministérios com autoridade. Nessa hora nós vamos encontrar líderes que vão levantar as mãos e vão mudar os céus da sua cidade. Sabe por quê? Porque quando convidaram ele para sentar com políticos, ele disse: eu não me sento com você para receber propina, mas eu sento com você para profetizar a palavra do Senhor. E esses homens nessa hora terão autoridade. E sabe de uma coisa? Come on, Jesus. Você que é líder, pastor, o Espírito Santo está vindo sobre você essa manhã. O Senhor vai derramar azeite sobre vocês. É um novo tempo. É um tempo de coisas novas. É um tempo de esperança. É um tempo onde coisas que vocês semearam e você pensou que não ia nascer mais, vão nascer. Alguns de vocês dizem: eu perdi tempo, Senhor. Não perdeu, não. Agora é a hora onde coisas novas vão acontecer. Sabe, o Senhor virou a página. Samuel estava deprimido, ele pensou: é o fim. O Senhor falou: não, filhão. Mas Samuel falou: Senhor, eu gastei anos com os meus próprios filhos, me decepcionaram. Os filhos de Eli me decepcionaram. Saul, ele tinha passado por 3 tentativas e ele frustrou. Era os filhos de Eli. Eram os seus próprios filhos que decepcionaram. Depois foi Saul que o decepcionou. Ele investiu na vida de Saul e agora Deus fala com ele: investe na vida de Davi. O Senhor fala: filho, não desiste não, porque o melhor do seu chamado está na sua frente. O melhor daquilo que eu vou fazer ainda está na frente de vocês.
ainda vai acontecer ainda nos próximos anos. Deus vai alinhar as coisas. Deus está alinhando o Brasil. E Ele vai alinhar a igreja. E Ele vai derramar óleo fresco sobre a casa dele. Hey. Batiza-me com esperança. Batiza-me com esperança. Batiza-me com esperança. Eu ainda vou dançar. Eu ainda vou gritar. Batiza-me com esperança. Hey! Batiza-me. Come on, Jesus. Hey! Óleo fresco, 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 óleo fresco. Hey! Esse vale não vai me matar. Esse fogo não vai me queimar. Essas águas não vão me afogar. Eu tenho uma promessa. Sabe, o Senhor está me dizendo que alguns de vocês, líderes, estão cansados. Alguns de vocês têm pago um preço muito alto para estar no ministério. E o Senhor não quer que eu saia daqui essa manhã sem dizer para vocês: você não está sozinho. Às vezes você pensa, ninguém está enxergando o que eu estou fazendo. O Senhor está dizendo: filho, eu estou enxergando o que você está fazendo. Quero dizer uma coisa, alguns de vocês foram traídos, alguns de vocês foram decepcionados. O Brasil vive uma crise de referência. Um dos meus maiores problemas hoje no Brasil é porque eu chego num lugar, as pessoas estão tão céticas. Esse aí é apenas mais um cantor gospel que veio cantar para tirar nosso dinheiro. Esse aí é mais um pastor que daqui a pouco vai dar escândalo. Deixa eu dizer para vocês: Deus, Ele guardou Abigail. Deus, Ele guardou um remanescente nessa nação. Deus, Ele guardou um remanescente. E você faz parte desse remanescente. Deus vai fazer um sobrenatural no seu ministério, cara. Nas próximas semanas algo vai acontecer. Toca, 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 toca. Kandraba Shatalaba, Yekondro Suryandalaba Shetalaba, Uryandalaba Shekandalaba Suryandalaba Shekabalaba. Batiza-me com esperança. Eu ainda vou dançar. Eu ainda vou gritar. Fica de pé vocês dois. Esse casal, levanta suas mãos o mais alto que vocês puderem. Assim diz o Senhor: eu separei vocês para essa hora. O Senhor está dizendo: chegou a hora. Eu te dei muito mais ousadia do que você tem usado. E sabe de uma coisa? É no meio do deserto que vai brotar um rio. O Senhor está dizendo: é exatamente onde não parece que a água vai brotar. E o Senhor está dizendo: eu alinhei algumas coisas nos últimos meses. E o Senhor está dizendo: agora eu estou destrancando as coisas.
E vocês vão entender o porquê de tantas coisas aconteceram. Por que aparentemente deu errado? O Senhor está dizendo, não deu errado, deu tudo certo. É porque eu estou no controle. O Senhor está dizendo, recebe agora um batismo de esperança. Um batismo de esperança. Um batismo de esperança. Agora, 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 agora. Yeah! Batiza-me com esperança. Come on, Jesus. Batiza-me com esperança. Yes. Batiza-me com esperança. Eu ainda vou dançar. Eu ainda vou gritar. Este vale não vai. Esse fogo não vai. Nós temos que terminar, Jesus. Essas águas não vão me afogar. Eu tenho uma promessa. Let your fire burn, Jesus. Let your fire burn, Jesus. Come on, Jesus. Hey. Ele vai sacudir as águas. Mas agora Ele vai estabelecer o seu ministério, cara. Ele vai estabelecer o seu chamado. Ele vai estabelecer além das fronteiras. Oh, eu sinto o Senhor dizendo para alguns de vocês: é agora que eu vou levar vocês para além das fronteiras. É agora que eu vou levar vocês para além das fronteiras. É agora que eu vou levar vocês para nações que vocês jamais pensaram em entrar. É agora que eu vou te dar discípulos e filhos que você jamais pensou. É agora. Toca, toca. Ei, ei, é agora que vocês vão levar uma porção profética para a sua cidade. É agora que vocês vão correr com o manto profético para esses dias. Reia, 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 reia. O que eu vou orar aqui essa manhã é muito perigoso, mas eu vou pedir Jesus para fazer isso. Eu vou pedir Jesus para batizar pelo menos 100 pessoas essa manhã com coração profético. Você vai voltar para a sua cidade. Você não vai conseguir mais pregar do jeito que você pregava. Você vai abrir a boca e você vai liberar o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem te dado um exército para ser treinado. Um exército para saquear o inferno. Um exército para ser cabeça e não cauda. Deixa eu dizer uma Deus tem te dado um exército para ser treinado. E eu quero dizer para vocês, essa hora é a hora onde Deus vai levantar ministérios que se movem com uma autoridade profética. Você sabia que o ministério de Elias cresceu mais nos 3 anos de fome do que nos outros anos? Sabe por quê? Porque a autoridade da voz profética se tornou mais forte na seca do que na abundância. Nessa hora, um pastor que prega apenas uma palavra é uma coisa, mas o pastor que libera o coração de Deus, ele gera vida, e ele abre os céus, e ele sustenta a viúva pobre, e ele move os pássaros, os corvos para trazer o que precisa trazer. Yeah! Yeah! So I'm gonna pray, so eu vou orar. Que o Senhor entregue um pouco daquilo que Ele tem nos dado. Nosso coração queima para ver a igreja brasileira tocando as nações da terra. Deixa eu dizer, todas as nações que a gente vai,
Os africanos estão dizendo: a gente quer que os brasileiros nos treinem. A Ásia está dizendo: a gente quer que os brasileiros nos treinem. Mas nós estamos com medo. Nós estamos com medo. O Senhor está dizendo: filho, eu te dei as nações, você está com medo. Será que eu vou tomar de você? Será que eu não vou cuidar de você? A igreja está recuando, está com medo. Mas a voz profética, ela é cheia de ousadia e de coragem. Mas a primeira coisa que ela acontece, ela vai ser lançada para orar e lançada para sentir a dor do coração de Deus. Então, essa oração é só para aqueles que querem. É só para aqueles que querem. Porque eu te digo uma coisa: a liberação profética não é gostosa, porque dói. Está todo mundo rindo, falando lá, 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 você está gemendo. Porque você não se move pela multidão, você se move pelos céus. Zacarias, ele não se movia pela multidão, ele se movia pelos céus. O que mentoreava Uzias. Então eu vou pedir a Jesus que ele me faça um favor. Alguns de vocês vão voltar para o seu estado com uma unção profética aumentada na sua vida. Alguns de vocês vão voltar para a sua cidade. E esses anos, esses meses de confusão, vocês vão ser a torre forte na sua cidade. Vocês vão ser a torre forte na sua cidade. Até os prefeitos da sua cidade vai vir te chamar escondido e falar: por favor, me diga o que Deus está falando. Até os líderes da sua cidade. Que você vai estar gemendo. Você vai estar ouvindo o coração de Deus. Você vai estar como Abigail, liberando a nova geração e se lançando aos pés do rei segundo o coração de Deus. Sentado onde você está. Se você quer isso, apenas levanta as suas mãos para receber. Eu estou te avisando. Pessoas vão te odiar porque você vai falar contra o pecado. Pessoas não vão gostar. Às vezes pastores na sua cidade vão te chamar de doido, porque no meio da noite Deus vai te mandar levantar e derrubar os altares de Baal. Essa manhã o azeite precioso vai ser derramado. E eu quero que Deus me dê pelo menos uma centena de novos profetas, de homens e mulheres que queimam com o coração de Deus, pastores que vão abrir a boca. Eles não vão dar o que a igreja pede, mas eles vão dar o que a igreja precisa. A igreja brasileira está cheia de pregadores, de animador de auditório. A igreja brasileira não aguenta mais autoajuda. A igreja brasileira precisa da ajuda dos céus. A igreja brasileira não precisa mais frases de efeito. A igreja brasileira precisa da voz profética sendo liberada nessa nação. Come on, Jesus. E eu vou orar por você essa manhã. Come on, Jesus. Aí onde você está, Espírito Santo, com muita alegria, Senhor, eu quero orar, e com muito temor eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que haja uma liberação profética essa manhã. Senhor Jesus, esses irmãos que estão com as mãos levantadas, essas irmãs que estão com as mãos levantadas, eu vejo pastores pregando coisas que eles nunca pregaram na vida deles. Espírito Santo, há uma janela de tempo para o Brasil, e a janela é agora.
Senhor, eu quero pedir agora em nome de Jesus que o Senhor comece a tocar isso. Eu libero agora a voz profética em Tocantins, a voz profética, agora, eu libero o rio profético, agora, Jesus, eu libero, fogo, tá sobre você, toca, Jesus, toca, batiza-me com, separa, me dá, Senhor, pelo menos 100 profetas essa manhã, 100 profetisas essa manhã, em nome de Jesus. Libera. Nós liberamos essa geração. Batiza-me, fogo de Deus. Nós liberamos a voz profética, nós liberamos o coração profético, nós liberamos a voz profética. Toca. Touch them, Jesus. Toca. Eu libero, daí, daí, toca, Jesus. Eu ainda vou dançar, eu ainda vou gritar. Do Senhor encherá toda a terra, a glória do Senhor. Um mover de oração e intercessão vai varrer essa nação. Nós vamos ver, o Brasil vai ser mais eficaz nessa próxima etapa nas nações do que nós somos nos últimos 20 anos. O Senhor vai restaurar. Mas o caminho é arrependimento, o caminho é quebrantamento, o caminho é lágrimas, o caminho é a voz profética. Ela confronta, as pessoas não gostam.
Oh, eu abençoo vocês essa manhã. Ei! Chegando a Massuri, andando machando lá baixo. Mais, Jesus, mais. Deus, os profetas serão treinados. Os profetas irão para as nações. Os recursos já estão liberados, Senhor. Isso é o de menos. Deus, mas está na hora do crescimento de uma forma que eles jamais experimentaram. Uma voz de arrependimento, uma voz de intercessão e de quebrantamento precisa ser ouvido nessa nação. Serão os profetas. Oh, levanta suas mãos a Ele. Toca essa nova geração, Senhor. Toca essa nova geração, Senhor. Toca essa nova geração. Vocês, meninos, não sabem. Deixa eu falar essa última coisa. Mas Deus vai entregar as universidades da sua cidade nas suas mãos. Vocês não sabem, mas Jesus quer entregar a universidade da sua cidade nas suas mãos. Eu vejo o Senhor querendo fazer avivamento dentro de universidades nessa cidade. Eu vejo Deus dizendo: eu vou levantar professores e reitores de universidades que vão queimar com meu coração. Ei! Jovens vão ser salvos assim, ó. Vão vir pessoas de fora para estudar nas universidades, ou em Tocantins. Mas sabe de uma coisa? O que vai ser conhecido é o mover de Deus.